Bom dia, pessoal. Que Jesus me abençoe para que eu não coloque palavras erradas de maneira errada no momento errado. Hoje é sábado, dia 12 de novembro, são 7 horas e 33 minutos e nós estaremos gravando agora esse vídeo a pedido de muitas pessoas, porque nós paramos quase 10 dias em razão de uma viagem e precisávamos também nos recompor, uma série de tarefas a serem realizadas e não podíamos parar o tempo todo para responder às pessoas. Pois bem, deixa de ser importante neste momento relatos sobre a minha vida pessoal, minhas histórias com Chico Xavier, etc. Casos pitorescos que eu vinha contando para vocês. Estamos num momento um pouco mais focado em tudo o que está acontecendo no nosso país e no mundo. Eu vou começar a nossa fala lembrando daquele diálogo de Chico Xavier com o espírito de um poeta. Vocês já conhecem essa história, mas para quem não assistiu ainda, vamos relembrar. Se encontrava Chico Xavier em reflexão e surgiu diante dele o espírito de um poeta, que eu não me lembro agora o nome do espírito, e começaram a conversar, Chico e o espírito. E Chico perguntou ao poeta o que era a verdade, em que o poeta respondeu ao Chico que a verdade era semelhante a um grande espelho que estava preso nos céus e que se desprendeu caindo sobre a terra em milhares de pedaços. E cada um de nós saiu pegando um pedaço desse espelho. Uns pegaram pedaços maiores, outros pedaços menores, e cada um de nós saiu a olhar o mundo através do pedaço de espelho que cada um de nós pegou. Alguns viam mais, outros viam menos, mas que a verdade absoluta seria a junção de todos os pedaços do espelho. E essa verdade, ela pertence a Deus. Bom, eu não sou dono da verdade, eu tenho um pedacinho do espelho e dentro do meu pedaço de espelho, eu tento dividir com vocês para juntar aos pedaços de espelhos que vocês também possuem, como filhos de Deus, a terem pego o pedacinho que conseguiram apanhar na terra. De modo que o que eu estou colocando não é uma opinião minha pessoal. Eu estou me baseando em fatos muito importantes relatados por Chico Xavier. Por que eu cito Chico Xavier? Porque todos nós temos uma referência, ou pelo menos seguimos alguma ideia, algum filósofo, algum religioso, algum pensador, enfim. E eu, desde muito jovem, em São Paulo, a partir dos 20 anos de idade, comecei a estudar a doutrina espírita nas casas André Luiz, em Santana. E havia conhecido Chico Xavier em 84, e eu fiquei encantado, eu fiquei tomado por uma emoção muito forte ao abraçar o Chico pela primeira vez na minha vida e sofrer um processo fantástico de envolvimento de perfume que ficou impregnado em mim por quase 24 horas. Aquilo me impressionou muito, não mais do que a figura do Chico, que me transmitiu uma serenidade, uma bondade, um carinho, uma cultura, uma energia que somente espíritos de alta hierarquia conseguem transmitir para nós, réis mortais. A partir desse dia, que foi acho que em abril de 84,
eu voltei para São Paulo modificado. São Paulo não me agradava mais viver lá. E eu estava muito descontente com uma série de coisas, sofri um assalto e resolvi deixar São Paulo para viver uma vida mais tranquila. E escolhi Uberaba para minha segunda casa. E aqui estou até hoje. Então eu não entendo muito de política, eu entendo como vocês, superficialmente. Nunca gostei de me envolver em assuntos políticos, mas não posso negar que a vida nossa, ela é movida por atos políticos. De maneira que a única referência que eu tenho para falar alguma coisa são os relatos de Chico Xavier aos amigos, alguma coisa a mim. E realmente eu sinto no Chico uma antena psíquica de tamanha grandiosidade, uma capacidade espiritual que vai além do normal para nós, pessoas comuns. Claro que eu poderia aqui falar sobre as reencarnações de Chico, contar as histórias, são muitas coisas que, olha, um livro de 1000 páginas é pouco para falar de Chico Xavier. Então ele dispensa apresentações, né? Todo mundo quer pegar uma carona em Chico Xavier, mas sempre me mantive muito calado diante de tudo isso. No entanto, quando começou esse processo das eleições, eu faço parte de um grupo dos amigos de Chico, e esse grupo foi revelando muitas informações, algumas eu já sabia, outras eu não sabia. E então muita coisa não era novidade para mim. Quando eu disse que eu não podia publicar as coisas, é porque eu não tinha autorização das pessoas para revelar o que as pessoas haviam nos contado nesse grupo de amigos. Mas chegou uma hora que não havia mais como segurar todas as informações. Então o que eu vou relatar aqui são assuntos gravados, publicados no nosso grupo de amigos que se formou a partir desse processo do segundo turno das eleições para presidente da República. Como é que eu diria? Se eu perder a referência de Chico Xavier para mim, pessoalmente, eu não vejo razão mais para estar no espiritismo. Amo muitos amigos espíritas, respeito muitos deles, devo a muitos, que eu não poderia aqui nominar, mas a minha referência em espiritismo é Kardec e Chico. Jesus, Kardec e Chico. De maneira que, se eu não acreditar neste homem, depois de Jesus, como representante legal desse evangelho do Cristo, o que eu vou acreditar? O Espiritismo me trouxe explicações científicas, filosóficas e de ordem moral. Esclareceu todas as minhas dúvidas através de André Luiz, de Emmanuel, de Humberto de Campos, dentre outros centenas de espíritos que escreveram através de Chico Xavier. Durante mais de 10 anos eu frequentei o grupo da prece, todos os sábados, e cada dia para mim era uma surpresa maior das revelações que ali aconteciam. Como que eu vou tirar essa referência de mim? Eu não tenho a menor pretensão. A minha fé é tão sólida na doutrina espírita, em Jesus, mas ela é mais sólida ainda porque eu conheci um representante do Cristo encarnado ali, face a face comigo. E isso tocou muito a minha vida. Para vocês terem uma ideia, todo mundo já sabe, os espíritas que vão assistir, o que eu estou contando não é novidade nenhuma. Chico é de tamanha importância para o mundo que a NASA esteve aqui em Uberaba na década de 80 para medir a aura de Chico Xavier, que deu um número grande de metros
de diâmetro. Isso tudo vocês espíritas já sabem, mas os leigos que não leram talvez não saibam disso. Então eu estou me referindo a este homem. Este homem que muita gente está dizendo que nós colocamos palavras na boca dele. Agora, eu vou pegar aqui um Carlos Bacelli, um Geraldo Lemos, um Dirceu Abdala, enfim, são tantas pessoas. Marlene Nobre, Eurípides Higino, Divaldinho, são tantos nomes que eu teria que anotar, fazer uma lista para eu citar todo mundo que revelou e colocou fatos que aconteceram. Sônia Barçante, Dr. Inácio, Dr. Adroaldo, Elias Barbosa, são tantos amigos, César Carneiro, o Brás de Conceição das Alagoas. São tantas pessoas que, nossa, é uma lista de mais de 100 pessoas. As que tiveram mais contato mais próximo com o Chico, elas foram contando para nós o que acontecia na beira do fogão, na intimidade da casa de Chico. Então muita gente está falando, por que o Chico não falou nada disso? Por que o Chico não escreveu nada disso? Gente, na minha casa espírita, na nossa casa espírita, eu converso com os médiuns, eu bato papo na nossa cozinha, eu tenho conversas informais que não são para serem divulgadas. São assuntos pertinentes a nós, a organização da nossa casa. Então, muita coisa que é falado no centro, até pelo Dr. Frederic, quando se manifesta através da nossa mediunidade, é um assunto para nós. Quando a coisa se torna necessário, a gente então publica alguma coisa, quando autorizado pelo Espírito, para que o público fique sabendo. Mas, via de regra, são assuntos que envolvem um grupo familiar, um grupo de amigos, de maneira que toda a minha postura, toda a minha lógica, todo o meu raciocínio está baseado nas falas de Chico Xavier. Eu acho que o que eu vou ler para vocês agora não tem como eu falar de boca. É muito importante para vocês entenderem tudo o que a gente vem falando nos últimos dias. Bom, além do Bacelli ter confirmado o medo que o Chico tinha do Lula ser eleito, do Chico ter apoiado o Fernando Collor, sabendo que o Fernando Collor ia cair depois, mas que era preciso que não deixasse que o outro homem entrasse, por N razões, todos nós sabemos. Eu fui convidado a votar no Collor, quando eu estava já em Uberaba, por conta do Chico estar preocupado com as eleições daquela época. Mas vamos lá, vamos a um assunto muito importante que vocês querem saber. Está aqui no meu grupo de amigos de Chico Xavier. No YouTube também tem uma passagem sobre a reencarnação de Mussolini em Uberaba. Eu não sei qual é o canal, depois eu vou passar para vocês. Mas vamos lá. Destacando, Chico Xavier, : abre aspas. Devemos fazer o que for possível para impedir a ascensão do Lula ao poder. No século V depois de Cristo, foi um dos guerreiros impediosos de Átila, o imperador bárbaro dos hunos. No século XX, Átila reencarnou como Hitler e, junto com ele, seus generais. No grupo de saqueadores de Átila estavam Fidel Castro, Che Guevara, Lula e vários outros. Fecha aspas. Chico revelou também a Dona Aparecida Conceição do Hospital do Fogo Selvagem que Mussolini, abre aspas, reencarnou no Brasil e é um dos meninos do pênfigo que só consegue andar de costas. A família dele virá no tempo certo, fecha aspas. Eu conheci o rapaz do Fogo Selvagem que andava de costas. Eu tive contato com ele durante muitos anos aqui em Uberaba.
O mocinho reencarnou pouco tempo depois do seu desencarne em Itália, e quando Dona Cida desencarnou em 2009, Dona Aparecida do Pênfigo, né? Ele deu o primeiro passo em frente junto ao seu caixão e chorou de amor pela mãe que o acolheu. Dias depois, a sua família veio buscá-lo. Benito Mussolini, o fascista italiano aliado de Hitler, foi executado em 28 de abril de 1945 e Hitler suicidou-se 2 dias depois. Em 2 de setembro de 1945, a Segunda Guerra Mundial terminou e no dia seguinte, em 27 de 10 de 45, Lula reencarna em Pernambuco. Em 2002, quando Lula chegou ao poder, um dos amigos de Chico lamentou, abre aspas, foi colocado um saqueador inescrupuloso no poder, que nos preparássemos para as batalhas, que viriam. Lula esteve 8 anos no poder e o PT mais 6 anos até 2016. O Império contra-atacou para se perpetuar no poder. Na literatura espírita, há vários livros com relatos de nazis que reencarnaram no Brasil. Há muitos anos que nos grupos mediúnicos do Brasil e em outros países de tratamento, de desobsessão, enfermagem espiritual, que milhares de pessoas têm testemunhado muitas comunicações de espíritos que foram nazis, que são obsessores de nazis, que reencarnaram no Brasil, mas que foram traidores de Hitler. Espíritos dos milhões que foram perseguidos e mortos pelo nazismo e suas famílias e que se comunicaram por serem obsessores de brasileiros, antigos nazis reencarnados, que foram então ou estão no atendimento fraterno nos centros espíritas e espiritualistas. Reencarnação de Mussolini em Uberaba, Minas Gerais, Brasil. Oficial nazista reencarnado, relato de caso do Centro Espírita Allan Kardec de São José do Rio Preto, quase um século de trabalho no bem. Aí nós temos as fontes, A Caminho da Luz, a História de Roma, e por aí a coisa vai. Bom, eu não vou ler, a matéria é muito longa. Chico revelou muitas coisas para os amigos, mas muita coisa mesmo. De maneira que nós precisamos agir. E o mais interessante, quando os espíritas começaram a manifestar a preocupação para que Bolsonaro ganhasse, criou uma cisão no movimento espírita de tal ordem que as pessoas não acreditavam que o Chico teria falado tudo isso. E até alguns que sabiam da verdade optaram por votar no candidato que ganhou as eleições. Então vejam bem, as trevas são muito inteligentes. As trevas são muito bem organizadas. O que nós estamos vivendo agora no nosso país é algo muito sério. Nem na Revolução de 64, eu era muito criança, foi tão grave na década de 70, quanto o que nós estamos vivendo hoje, porque não é apenas uma questão do Brasil. Há países da América Latina envolvidos nesse assunto. Há países da Europa envolvidos nesse assunto. O jogo é muito mais sério, é muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Há coisas que nós só vamos ficar sabendo com o passar dos dias. Pensam vocês que eu aprovava ou aprovo as falas do Bolsonaro? Não. Acho que ele não tinha perfil para uma série de coisas. Acho que ele poderia ter ficado calado muitas vezes ou usado palavras adequadas no momento adequado. Não acho que ele é esse homem perverso que é pintado. Não acredito nisso. Mas, enfim, isso é uma opinião minha pessoal. Eu prefiro errar com Chico Xavier e cair junto com ele
a ceder a qualquer outra ideia neste momento. Realmente, as revelações que Chico Xavier fez no decorrer de sua vida, não apenas no âmbito do Brasil, mas no âmbito mundial, desde o Egito, desde a época de Elias, da época... Olha, é tanta informação que nós temos repassadas pelas mãos de Chico Xavier sobre a história da humanidade, os exilados de Capela, a formação da Terra, a Gênese, que fica muito difícil desacreditar de uma personalidade de tamanha envergadura moral. O Chico poderia ter até esse conhecimento mediúnico, ele poderia até ser uma reencarnação de uma pessoa muito capaz mediunicamente. Não fosse o coração do Chico, o amor expandido do Cristo, através do exemplo que ele deu no exercício da caridade, a sua mediunidade poderia ser fantástica, mas seria apenas uma mediunidade. No caso em questão, nós estamos unindo o amor, o conhecimento, a sabedoria, o carinho, a humildade, a exemplificação do Cristo na Terra, representada na figura de Chico Xavier. Não consigo crer que um homem que acertou até a posição de onde está a constelação de Capela, errando por alguns quilômetros, um homem que acertou detalhes que seriam impossíveis para uma pessoa comum, tem errado justamente ao falar do medo, do perigo, da dificuldade que nós enfrentaríamos no futuro. Chico nos disse, eu estava presente, que até meados de 2030, 35, 37, se o homem não fizesse nada errado na Terra, nada mais grave, a humanidade começaria a experimentar um pouco de fraternidade. E que a partir de 2057, a completar 200 anos da doutrina espírita, entraríamos numa nova fase. Essa regeneração a que Chico fala e propõe para a Terra, como aconteceu em Capela, na constelação de Cocheiro, poderá demorar séculos. A concretização do planeta Terra se transformar num planeta regenerado, onde o bem, onde o amor sobreponha o mal, onde não hajam mais doenças kármicas, onde não haja mais maldade, guerras, onde o amor prevalecerá sem sermos espíritos superiores, apenas espíritos que transpiram no bem. Então o começou em meados, quando Kardec reencarnou e começou o processo da codificação, começou o expurgo da Terra, começou a transformação do planeta Terra. A vinda de Chico, mais um pedaço. Ao desencarnar, Chico deixou para nós um manancial de informações. Agora, como que a gente vai provar para vocês que o Chico, que tudo que as pessoas falaram é verdade? Como que nós podemos provar se mais de 50, 100 pessoas idôneas afirmam e atestam as mesmas falas? Veja bem o que nós colocamos a respeito do que Chico falou sobre Hitler e sobre os amigos dele da época. Meu Deus, nós estamos vivendo um momento muito sério. Precisamos orar muito. Precisamos pedir a Jesus, ao anjo Ismael, aos protetores do Brasil, para que nos auxiliem, para que nada mais grave aconteça com o nosso povo. O Brasil está sendo foco para o mundo inteiro. O mundo inteiro está de olhos no Brasil.
Qual a razão? Eles amam o Brasil? Me perdoa, não acredito nisso. Não acredito. Acho que há muito interesse. Nós somos uma terra enorme, gigante, em formato de coração. Nós temos riquezas que está atraindo os olhos do mundo inteiro. Há algo muito estranho nisso tudo. Usem a inteligência, usem a observação, a intuição, a perspicácia. Eu tenho muitos amigos que não pensam como eu, e nem por isso precisamos deixar de ser amigos. Mas observem, nós estaremos atravessando momentos muito graves daqui para frente. Desde o final da década passada, fomos avisados pelos espíritos: vocês atravessarão uma década de muitas provações, de muita luta, de muita dor, de muitos processos regenerativos. Só que eu não entendia o que seria catástrofe, meteoro, tsunami, guerra, Terceira Guerra Mundial, conflitos internacionais, queda da bolsa. O que é que estava para acontecer? Nós ainda estamos em 2022. Nós temos 7 anos pela frente, terminando, estou metendo em 23, 7 anos pela frente, que eu não sei o que vamos vivenciar nesses 7 anos. Vocês acham que Emmanuel reencarnou em 2000 à toa? Vocês acham que ele veio aqui para brincar? A hora que ele surgir no Brasil, terá um papel fundamental. Junto com ele vieram os 500 da Galileia. Vieram um grupo enorme de espíritos para poderem dar suporte à obra do Cristo no Brasil, que, se Deus quiser, e se nós nos unirmos em torno do verdadeiro amor, ele haverá de ser, o Brasil, o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Me perdoem os que não pensam como eu, me perdoem os que têm uma visão completamente diferente. Eu não estou aqui para discutir política. Eu estou relatando fatos ditos por Chico Xavier, que representa para mim e para a maioria dos espíritas o maior referencial que nós podemos ter em termos globais e, vamos dizer, até a nível interplanetário. É Chico Xavier. Que Deus nos abençoe, que vocês nos perdoem por estarmos tocando neste assunto a respeito do que nós estamos colocando. Vamos viver momentos sérios daqui para frente. Não sei qual será o desfecho, mas sei que nós passaremos por momentos muito dolorosos. Para a gente poder crescer, é preciso que, às vezes, a gente passe por alguma dor. Dor não significa exatamente castigo. Dor significa resgate. Significa ajuste de contas conosco e com a coletividade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ampare, que o anjo Ismael esteja conosco nas lutas do bem. Muito obrigado a todos e muita paz e bom fim de semana a todos nós.